Oi pessoal, Henrique Duque, trader e analista de investimentos, e nesse vídeo eu vou explicar como investir em fundos imobiliários, que são os fundos de investimento que compram imóveis dos mais variados tipos, alugam esses imóveis para distribuir o rendimento desses aluguéis entre cotistas do fundo. Então, comprando uma cota, você já passa a receber todo mês o aluguel proporcional. Quais são os fatores que você precisa analisar antes de decidir em qual fundo investir, para você de fato ganhar dinheiro com esse investimento? Eu vou citar algumas informações aqui e na descrição do vídeo eu coloco o link dos sites onde vocês podem encontrar essas informações. A primeira informação que você precisa buscar é o volume financeiro médio diário de negociações da cota do fundo, ou seja, a média do valor financeiro de todas as ordens de compra e venda da cota do fundo em um dia de negociação na bolsa. Se esse volume financeiro for muito baixo, você pode ter alguma dificuldade em executar as ordens de compra ou venda da cota do fundo. O valor da cota fica mais instável, porque qualquer ordem maior de compra ou venda já mexe muito no preço, e a confiabilidade da análise do comportamento de preços da cota ao longo do tempo fica comprometida. Então, se o volume financeiro médio diário for abaixo de R$1 milhão, eu não invisto no fundo. A segunda, que vai na mesma linha dessa primeira, é o tempo que o fundo é negociado na bolsa. Se o fundo tiver sido lançado há pouco tempo, o lançamento dele for muito recente, a gente não consegue fazer a análise de performance histórica do fundo. Então, o ideal é que o fundo tenha sido lançado há pelo menos 3 anos, que aí a gente consegue ver como ficou a distribuição de dividendos quando veio a pandemia, depois quando a Selic foi para 2% ao ano, e agora, mais recentemente, nesse ciclo de alta dos juros. Assim, a gente consegue ter uma noção melhor de como vai ser o comportamento do fundo daqui para frente. Aí, passando esses dois filtros, a gente já vai ver que elimina a grande parte dos fundos listados e a gente consegue daí analisar um pouco mais a fundo aqueles que sobram. Aí eu analiso o Dividend Yield, que é a taxa de dividendos sobre o valor da cota, ou seja, do valor que você está investindo para comprar a cota, o quanto está retornando para você em rendimento de aluguel. Por mais que exista potencial de valorização da cota, a principal fonte de ganho nos FIs são os dividendos. Então a gente precisa comparar essa taxa dos dividendos dos últimos 12 meses com a taxa Selic e com a média de todos os fundos imobiliários. Com a Selic em 13,75% ao ano, qualquer fundo imobiliário com o dividend yield abaixo de 10% já fica desinteressante. Por mais que você acredite no potencial de valorização da cota do fundo, esse ganho não compensa o risco adicional em relação à renda fixa, comparando com o rendimento do Tesouro Selic, por exemplo. Em 2022, o rendimento médio dos fundos imobiliários ficou em 11,5% ao ano, e só 19 fundos tiveram rendimento superior à taxa Selic. Depois é legal analisar também o indicador P sobre VP, que compara o valor de mercado do fundo, que é o preço da cota multiplicado pelo número total de cotas, com o valor patrimonial do fundo, que é a soma do valor de todos os imóveis que o fundo possui, mais o dinheiro que tem em caixa. Se for igual a 1, o preço da cota reflete exatamente o valor patrimonial do fundo. Se for menor do que 1, o preço da cota está subavaliado em relação ao patrimônio do fundo, indicando um potencial maior de valorização da cota. E se for maior do que 1, o preço da cota está sobreavaliado em relação ao patrimônio do fundo, indicando uma chance maior de desvalorização no preço da cota. Analisando só esse indicador, quanto menor, melhor, porque indica uma probabilidade maior de valorização da cota. Mas a gente tem que analisar ele junto com os dividendos, que eu acabei de explicar, e com esse outro indicador muito importante também, que é a taxa de ocupação, ou seja, de todos os imóveis que o fundo possui, qual o percentual deles que está de fato alugado. Naturalmente, quanto maior a taxa de ocupação, melhor. E depois de analisar tudo isso, você pode pegar as opções que sobraram e analisar mais a fundo a composição do portfólio de cada um. Quais são as empresas que alugam esses imóveis, a data de vencimento desses contratos de locação, se os imóveis ficam dentro ou próximos a grandes centros urbanos. Já é daí uma análise um pouco mais subjetiva, mais difícil de fazer. Por isso eu recomendo sempre que vocês sigam as orientações e recomendações de um ou uma analista. Mas se você prefere decidir fazer isso sozinho, sozinha, eu tenho certeza que
seguindo todos os passos que eu coloquei aqui no vídeo, de volume financeiro, tempo de negociação na bolsa, taxa de dividendo, indicador PVP e taxa de ocupação, as suas chances de ganhar dinheiro com esse investimento vão aumentar significativamente. Então é isso. Se você ainda não tem conta em uma corretora e não sabe como fazer uma ordem de compra ou venda da cota de um fundo imobiliário, tem vídeo aqui no meu canal ensinando isso. Se você se interessou e quer seguir as minhas recomendações de investimento, o link está aqui na descrição do vídeo. E se você quer continuar aprendendo mais sobre investimentos, se inscreve no meu canal e segue o meu perfil lá no Instagram. Muito obrigado pela atenção.